Se você tem dificuldade para criar um plano de aula de musicalização agora para o segundo semestre, você chegou no lugar certo. Um dos maiores segredos para uma boa aula, sem dúvida alguma, é o planejamento. Que é coisa mais difícil do que dar uma aula sem ter pensado anteriormente no que você vai falar? Suponhamos até que você já tenha pensado sobre o tema, mas de repente o que você planejou não deu muito certo, a turminha terminou a atividade muito antes do tempo que você imaginou. Você já passou por isso? Eu já passei. E tenho certeza que muita gente também já passou por isso. E é exatamente por causa disso que nós vamos falar sobre como criar um plano de aula. Então, a lei diz exatamente isso. Recomenda-se a qualquer profissional que atuar com musicalização, dominar um instrumento harmônico, cantar de forma afinada e ser capaz de atuar com instrumentos que desenvolvam a coordenação motora fina ou grossa de quem será musicalizado. Isso é o que a lei está pedindo. Agora, nós falamos, você não tem formação musical específica, mas vai atuar em sala de aula. Então, o seu plano de aula tem que ser de acordo com as habilidades que você tem. Mas não precisa ficar apavorado, nem ficar apavorada. Essa aula é exatamente para desmistificar e ajudar você a entender qual é esse processo que você precisa, principalmente munir você de materiais possíveis para que sua aula seja simplesmente maravilhosa. Então vamos lá. Nós temos alguns itens, vamos conversando aqui passo a passo para você entender. Primeiramente, o que é um plano de aula? Você já parou para pensar o que é exatamente um plano de aula? Logicamente que é o instrumento de trabalho do professor. E é um recurso extremamente essencial para você. É uma ferramenta que descreve os detalhes, ou em detalhes, todos os elementos necessários que você vai precisar para desenvolver esse processo do ensino-aprendizagem. Como a gente fez aquela pergunta antes, você já percebeu que não dá para improvisar em sala de aula. Então, todo este planejamento tem muita importância. Por quê? Porque ajuda a organizar as aulas, sendo elas online ou não. Ela pode prever, essa ajuda, vamos dizer assim, ou este planejamento pode prever todos os recursos, as ferramentas que você vai precisar utilizar. Ele também facilita o roteiro da sua aula, começo, meio e fim. E principalmente, ele te dá a possibilidade de você fazer algumas alterações, algumas mudanças, porque ele não é totalmente fechado. Você pode fazer algumas mudanças sim, mas tem que estar tudo mais ou menos estruturado para que não haja problema. Pode ser que mesmo fazendo esse plano de aula bem estruturado, aconteça que não deu tempo de terminar. São vários os fatores que podem acontecer durante uma aula que não deu tempo de terminar. Pode ser que você não tenha experiência. Pode ser que você não conheça a turminha em que você foi trabalhar. São coisas bastante importantes que devem ser pensadas bem antes de você entrar em sala de aula. Tudo isso pode ser que aconteça. Então vamos arregaçar as mangas e começar a pensar sobre isso. Nós vamos ter que fazer uma reflexão, primeiramente, sobre o público-alvo. Falar sobre público-alvo hoje em dia é uma coisa muito em moda, muito em voga, como dizia antigamente, porque hoje todo mundo está na internet e trabalha com públicos-alvos. Eu, aqui, diante de você, tenho um público-alvo, que são os professores não especialistas. Então, o meu público é você, que não tem conhecimento musical e que precisa, vamos dizer assim, da minha ajuda. Por exemplo, um produto de emagrecimento. Qual é o público-alvo para este seu produto? Quem é que precisa do seu produto? O que ele oferece? Quais são as características desse produto?
Estas são perguntas básicas para que você comece a elencar tudo o que você precisa para poder vender esse seu produto, certo? Nós, enquanto professores, estamos elencando os elementos para poder dar uma aula e que o nosso aluno entenda o que nós estamos querendo que ele aprenda, certo? É essa a nossa função. Agora, tem uma coisa muito importante. Você tem que pensar. Dependendo da sua resposta, o seu público-alvo pode ser diferente ou pode ser diferenciado, vamos dizer assim. Por exemplo, no caso da escola, o público-alvo pode ser professores ou os alunos. O público-alvo pode ser os alunos de uma faixa etária de 3 a 5 anos, pode ser bebês, pode ser para o maternal, que você vai dar aula, pode ser para o ensino fundamental. Então, esse público-alvo você já está caracterizando, certo? Então, vamos lá. As perguntinhas importantes. Qual a faixa etária do seu público-alvo? Outra pergunta importante. Eles já tiveram aulas de musicalização anteriormente? Eles têm algum conhecimento? Se eles tiveram uma aula de musicalização, qual é o conhecimento que eles adquiriram nessas aulas anteriormente? Importante para que você saiba da onde você vai partir, se do começo, do zero, do beabá, ou se eles já têm algum conhecimento e você pode partir desse ponto para frente. Agora vamos inverter essas questões. Vamos saber de você que está querendo fazer esse plano de aula. Quais são as suas dificuldades? Pare e pense. Você tem algum conhecimento musical específico? Você já deu aulas de musicalização anteriormente? Você toca algum instrumento? Gosta de cantar? Se considera afinado ou afinada para cantar? Olha só quantas perguntas eu fiz. Vamos partir do pressuposto que você não tem conhecimento musical, mas recebeu uma proposta para trabalhar numa escola infantil com crianças pequenas. Mas você vai agora ter que pensar como é que você vai montar esse seu plano. Vamos lá. Você pode não ter um conhecimento musical específico, mas você pode dar aulas de musicalização, sim. E eu vou te dar um exemplo de que você pode trabalhar mesmo sem ter conhecimento musical. Você vai trabalhar, por exemplo, uma atividade falando sobre a propriedade do som, intensidade. Você sabia que o som tem 4 propriedades? E que essas 4 propriedades podem ser separadas, vamos dizer assim, por uma sigla ou uma palavrinha? D, I, T, A. Dita. D de duração, I de intensidade, T de timbre e A de altura. Mas nós vamos falar aqui primeiramente sobre a intensidade do som. Então eu perguntei para você, nós podemos fazer uma atividade sobre a intensidade do som? Claro que podemos. O que é intensidade? É se o som é forte ou fraco. Então você pode perfeitamente construir uma atividade para as crianças fazendo essa diferenciação, certo? Agora outra pergunta. Eu perguntei se você toca um instrumento. Você pode não tocar um instrumento específico, não toca violão, piano, flauta, ukulele. Não tem problema. Dentro da musicalização é muito possível você ter outras formas de trabalhar com as crianças. Na caixinha musical mesmo, tem muitas e muitas atividades e brincadeiras musicais que não exigem conhecimento específico de algum instrumento. Dá uma espiadinha. Eu perguntei para você também, você gosta de cantar? E provavelmente você tem respondido sim, bem sonoro. E isso é ótimo. Mas eu perguntei também para você, você se considera uma pessoa afinada para cantar? E aí você pode ter feito uma cara assim, como assim? Não sei. E eu sempre faço essa pergunta para os meus professores, porque eu trabalho mais com professores do que com crianças. E toda vez que eu toco nesse ponto, as pessoas arregalam os olhos. Eu não sei. Se você não sabe, primeiro pergunte para quem está mais perto de você. Se essa pessoa está ouvindo você cantar, é mais afinado ou não. É um ponto delicado de se trabalhar, de se conversar, mas tão
tão importante. Por quê? Imagine você que gosta, ama cantar, mas não percebe que você canta as notas fora do lugar. Eu sei disso porque tenho um filho que ama cantar, toca violão, que é uma belezinha, mas é incapaz de cantar as notas no lugar. Então, num modo mais grosseiro, para que você entenda, imagine que eu vou cantar Pirulito que bate-bate. Estou feliz da vida cantando Pirulito que bate-bate para as minhas crianças. Vou cantar Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Lógico que eu exagerei aqui. Mas você percebe que é tão importante colocar cada notinha no seu devido lugar para que a criança ouça e aprenda a cantar exatamente do modo correto? Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Bem diferente daquilo que eu fiz anteriormente, certo? Mas foi exagerado propositalmente. Então, esta concepção é importante que você tenha. Essa consciência de que quando você vai cantar, você está cantando as notas corretamente, para que a criança aprenda. Agora, vamos supor que você realmente não consegue afinar as notas. E você deve estar triste aí desse lado, porque eu queria tanto dar aula, Celi, como é que eu faço? Tem um jeito. Você vai brincar de cantar, vamos dizer assim. Tenha os áudios do que você quer trazer para os seus alunos. E coloque o áudio muito mais alto, vamos dizer, num volume mais alto do que a sua voz. Então o áudio vai superar a sua voz. E você vai cantar por cima. E as crianças vão ouvir o quê? O áudio e não a sua voz. Então eles vão aprender corretamente as notas no lugar certinho. E isso não é demérito para ninguém. Pode fazer isso com certeza. E olha, use e abuse dos CDs, dos áudios. A internet tem uma porção de músicas super interessantes para você levar para a sua turminha. Agora pense nas músicas interessantes para você levar para eles. Nós vamos falar disso depois, nas outras aulas, ok? Agora, vamos voltar para o nosso plano de aula. Suponhamos que vai ser a primeira vez que você vai trabalhar na escola infantil. Você foi contratado para trabalhar com musicalização. E você está feliz da vida por trabalhar com a criançada. Primeira coisa, converse com a sua orientadora, com a pedagoga, com a coordenadora, com outro professor. Converse muito a respeito daquilo que você vai trabalhar. Qual é a faixa etária que você vai trabalhar? Ou as faixas etárias que você vai trabalhar. Isso é importantíssimo. Converse também com o seu orientador, a sua orientadora, para saber exatamente o que eles estão esperando de você. E que você vai dar a sua primeira aula. Sua turminha, você já descobriu que eles não tiveram aula de musicalização antes, eles têm de 3 a 5 anos. Primeira coisa, você vai chegar para eles, vai montar essa sua atividade no seu plano de aula, e essa atividade chama assim, vamos brincar de detetive? A criançada quer saber o que é um detetive, o que faz um detetive. Você vai explicar o que faz um detetive. E no nosso caso, as crianças vão ser os detetives. Como que eles vão descobrir? O que eles têm que investigar? Eles vão investigar a questão do som e do silêncio. Os detetives deverão descobrir quais os objetos que temos em casa que produzem som e os que não produzem som. Você consegue montar essa atividade com as crianças? É claro que consegue. É perfeitamente possível, mesmo que você não tenha conhecimento musical específico. Eles vão procurar dentro de casa o que produz som e os que não fazem som e vão trazer isso para você. Você pode fazer depois, conversar com todos e ver quais são os objetos que produzem som. Vamos desenhar? Vamos pintar? Vamos fazer atividades com folha? Muito bem, nós estamos trabalhando som em silêncio aqui nessa nossa primeira aula. Gostou? Quer outras atividades assim para você que não tem conhecimento específico? Então, eu te convido para a nossa segunda aula. Você vem comigo? Vem comigo conhecer a nossa segunda aula.
Até a próxima. Grande beijo para você. Espero que tenha contribuído com você. Tchau!